Olá, empreendedores cangurus e mentores cangurus, empreendedoras e mentoras. Você que está aí precisando de um impulso no seu negócio, está precisando de ideias para aumentar suas vendas e você tem nesse momento recurso zero para investir aí, está pensando, poxa, como é que eu vou fazer para melhorar aqui os resultados do meu negócio? Hoje o impulso das 18 horas tá demais. Nós temos uma dica preciosa da nossa mentora canguru, a Silvia Matos. Ela é uma jornalista lá de Pernambuco, da cidade de Recife. Hoje nós estamos aqui atravessando o país. Eu estou em São Paulo e essa nossa mentora canguru, a Silvia, vai falar sobre esse assunto que pode impulsionar o seu negócio. Contar a história do seu negócio vende mais do que o seu produto. Você sabia? Sabia, Udinha? Aí, Udinha já chegou aqui. Boa noite, Udinha. Você, Udinha, que já é uma empreendedora canguru, pode turbinar ainda mais o seu negócio aqui, aprendendo a contar a história do seu negócio, para agregar valor para os seus produtos, para atrair mais clientes. É sobre isso que a gente vai falar. E a nossa mentora canguru, a Silvia Matos, ela vai trazer esse conhecimento valioso, porque ela tem esse propósito, junto com a Canguru Expert, de impulsionar empreendedores para impactar a economia, transformando vidas. A gente, aqui na plataforma Canguru Expert, trabalha para gerar mais progresso para o nosso país, com mais emprego e renda, através do desenvolvimento dos micro e pequenos empresários. Então, se você tem um pequeno negócio, você tá no lugar certo aqui na Canguru Expert. Alda, tudo bem, Alda? Hoje o papo vai ser com a sua mentora canguru. A Alda não teve ainda a primeira mentoria, mas ela já sabe que vai ser com a Silvia e ela já vai aqui fazer esse test drive aqui com a Silvia aqui no o Impulso Expert. A gente mudou esse nome, a gente colocou agora Impulso Expert, era o Impulso das 18 horas. Aqui a mentorada, aqui nós temos a ex-mentorada da Silvia. A Silvia já chegou aqui. Deixa eu achar ela aqui. Vou mandar aqui um convite para você, Silvia. Então, aqui a Eliane Marques, lá do Mulheres Bordando Minas, está aqui prestigiando aqui a gente. Tudo bem, Silvia? Olá, tudo bom, Ana? Boa noite a todos e Boa todas. noite. A gente tá, eu tô falando aqui com a Eliane Marques, né, da Mulheres Sim, Bordando Minas, aqui a sua ex-mentorada e a sua futura mentorada aqui, a Alda já tá aqui para tá. te assistir também, então já vai fazer um test drive, né? Que bom, sejam bem-vindas, Eliane, Alda e todos os demais que estão aqui. Será um prazer contribuir, Ai, muito bom, muito. contando um pouquinho dessa história, né? Pois é, olha, esse negócio de contar história, né, tá no auge agora, né, de todos os negócios, trazendo uma outra proximidade com os clientes, é um assunto que pode ser implementado para qualquer negócio, né? E é disso que a gente vai Sim. falar aqui. Aqui entrou também outra empreendedora canguru aqui, a Ingrid, lá da Rick Salgados, lá do Paraná. E ela Olá, tem Ingrid, história. Aí, bem-vinda. tá vendo? Um negócio de salgados, de bolo, né? Também tem história para contar. E vamos começar, porque daí, Silvia, aqui o pessoal vai chegando. Tá? Sim, E depois essa live fica gravada aqui. E eu também salvo ela lá no YouTube, tá? certo, Então, tá ok. você tá bem alocado. Tô vendo que tem até uma rede. Hoje a gente tá falando, gente, com a Silvia lá de Recife, esse lugar ruim, feio. Isso.
Deve estar igual aqui em São Paulo, assim, nublado, chovendo. Ai, tá não, tá um calor grande aqui. E a rede é praticamente igual um sofá, né? Nordestino, quer nordestino, aprecia sempre uma rede e precisa ter em casa, que é o meu caso. Ai, que delícia! Nossa, que inveja! Ai, que inveja. Tem uma rede atrás de mim, não tem nenhuma rede. Eu quero uma rede. Mas tudo bem, vamos trabalhar, vamos fazer negócio, vamos ajudar os empreendedores aqui a impulsionar os seus negócios. E Silvia, para a gente começar, então, conta como é que você chegou na plataforma Canguru Expert, né? Você é uma mentora canguru aí de Recife. Como é que você veio parar aqui na Canguru Expert? Agora, durante a pandemia, eu me envolvi com algumas atividades voluntárias com o objetivo de contribuir da minha forma, digamos assim, da forma que eu podia com esse momento, né? Então, eu participei de um projeto de jornalismo chamado Clube de Realizadores Especial Corona, onde a gente fazia notícias, matérias, contava histórias que tivesse a ver com a pandemia, mas que tivesse um viés diferente do que é noticiado, de forma mais criativa, mais leve, né, para poder dar um respiro de esperança para todo mundo, e também do Conexão Empatia, que foi um movimento de ajudar, buscar ajuda e oferecer ajuda. Nesse projeto, eu já tinha uma amiga aqui de Recife, chamada Sara Cardoso, que também já estava buscando um trabalho voluntário para a vida, de forma geral, e eu convidei ela achei que ela tinha o perfil para vir para o Conexão, e depois ela comentou para mim do Canguru. Aí eu disse, eu também quero ir para esse. E aí, eu me inscrevi, né, fui lá atrás na plataforma, ela elogiou bastante o processo, né, de como as coisas se dão, como é muito bem estruturado, como é muito bem organizado, como a plataforma está desenvolvida, como a gente consegue já perceber que os 6 encontros que a gente tem, que estão lá formatados, ele já nos dá resultados positivos, e aí eu achei incrível e me disponibilizei para contribuir, principalmente na área de comunicação. E aí, recentemente, lá no Clube de Realizadores, a gente também fez um programa chamado Foca Realizador, de mentoria para recém-formados em jornalismo que gostariam de se desenvolver nas atividades de jornalismo, no caso, na produção de conteúdo para a mídia tradicional, mais precisamente. E eu fiquei muito encantada com o processo de mentorar, porque foi a primeira vez que eu mentorei, digamos assim, que eu contribuí como mentora oficialmente. E eu fiquei muito apaixonada pelo processo, pela colaboração, pela troca, e achei que eu poderia dar continuidade através da Canguru. E aí foi quando eu recebi de presente o Mulheres Bordando Minas, Eliane, a minha primeira mentorada. Nossa, que legal! Foi muito impactante. Você já estava, né, buscando colocar o seu conhecimento à disposição na pandemia, Sim. tá? Foi muito bacana esse nosso encontro. E você, Silvia, nossa, só de olhar para você, né? Você recebeu até um recado aqui do seu sobrinho aqui que te ama, né? Foi, eu nem vi. Ele deve estar me Tô assistindo. mandando um coraçãozinho aqui para só de olhar para você, a gente já percebe esse seu lado tão carinhoso, você é Sim. uma pessoa tão afetiva, né? E a comunicação faz parte mesmo da sua vida, né? Dá para perceber o quanto você é apaixonada por esse assunto. E conta então um pouco mais também como que é a sua formação, da onde você vem, né? Você é Certo. jornalista, né? Isso, eu sou jornalista de formação, mas eu sempre atuei na área de comunicação corporativa. Uhum. Então, eu dediquei a minha vida profissional, praticamente, às atividades
que são desenvolvidas em assessoria de comunicação, que aí você trabalha com eventos, trabalha com assessoria de imprensa, você trabalha com comunicação interna e com agora as redes sociais, né, as mídias digitais, todo mundo é praticamente obrigado a conhecer um pouco do marketing digital, porque essa presença digital ela é necessária. Fora isso, eu sou assessora de comunicação no Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, e dentro lá da universidade, esse centro que trabalha com tecnologia, eu estou lá há 16 anos, eu vivo inserida num ambiente de inovação e tecnologia desde o início da minha carreira como jornalista. Então, eu sempre despertei o desejo na verdade, eu sempre tive um conhecimento indireto, digamos assim. Eu sempre estava inserida na área de empreendedorismo e inovação por conta do trabalho. Sempre foram, dentro do meu trabalho, as áreas que mais me deram empolgação para atuar, né? Para fazer as divulgações, para fazer todo o plano de comunicação dos projetos que a gente desenvolve lá dentro. E aí, de 2017 para cá, eu tenho estudado bastante a parte de negócios digitais e marketing digital, né? E a comunicação aplicada ao marketing digital. É claro que a gente, todo jornalista, acredito eu, quando escolhe fazer jornalismo, eu vou dizer a grande maioria, porque eu não posso generalizar, né? Mas a grande maioria tem aquele idealismo de mudar o mundo, né? Da possibilidade de, através da informação, de dar oportunidade de ouvir os dois lados, a gente mudar o mundo. Então, para que a gente também possa ser justo e desempenhar bem essa atividade, naturalmente a gente é sempre um caçador de boas histórias. Ou de histórias, né? E aí a gente está sempre rodeado, né? Desde sempre, de histórias e investigando essas histórias, ou o que faz sentido, ou o que não faz sentido, ou o que é verdade, o que é mentira. E isso é algo que nos acompanha desde sempre. Então, a gente também se desconectar dessa característica de quem escolhe atuar numa profissão como essa é bem difícil. Porque o hábito da escrita também, né, a necessidade da escrita e a necessidade do hábito da leitura nos leva a ter contato sempre com histórias. Uhum. E aí agora, cada vez mais, tem se compreendido que o famoso storytelling, que nada mais é do que as narrativas que contam as histórias das coisas, das pessoas, dos lugares, né? Ou uma técnica que é muito aplicada na escrita ou na própria vídeo, a questão dos vídeos quando são compostos, né? Quando é feita a construção dos roteiros, ele tem uma narrativa que sai contando histórias, em grande maioria assim. A gente vem aplicando e vem percebendo o tamanho do valor que isso está agregando aos produtos de forma geral. Então, essa técnica, né, é uma técnica que tem permitido, e aí, na minha opinião, esse valor agregado, digamos assim, aos produtos, e a minha opinião, o motivo que faz com que a gente tenha interesse ou venda melhor o que a gente tem através das histórias que a gente conta referentes àquilo que a gente está vendendo, tem muito a ver com os excessos. Aí, como assim os excessos? Hoje a gente vive... Como assim, Esther? Já começou a complicar aqui, gente, mas vamos lá, a gente vai entender. Não, quando eu chamo de excessos, eu estou falando do mundo como um todo. Então, hoje, né, a gente tem de tudo muito. A gente tem muitos empreendedores de todos os tipos de produtos. Então, agora eu vou usar a Eliane como exemplo. Então, bordadeiras, né? Se você chegar numa mídia digital e você colocar lá #bordado, você vai encontrar milhões de bordadeiras. Tem mais de 1 milhão de bordadeiras, porque a gente fez essa pesquisa,
E Uhum. como é que você consegue mostrar o seu diferencial no meio desse excesso? E aí onde está o excesso, né? Então, a partir do momento que a gente consegue identificar a nossa personalidade e transferir esse valor para o nosso negócio, a gente está criando algo que é exclusivo. Porque ninguém consegue fazer um produto de Ana que Hum. não seja Ana. A gente pode, por exemplo, estar aqui falando sobre o mesmo assunto. Eu vou falar sobre a importância das histórias, o valor agregado das histórias ao produto que vende mais, e você também vai fazer isso. Ou storytelling, se a gente quiser simplificar. Mas a forma que você pode estar, inclusive, dizendo a mesma coisa que eu, mas o seu jeito nunca será igual ao meu, porque eu nunca vou conseguir contar da forma falar do jeito que você fala. Então, a partir do momento que a gente se apropria desses valores que são muito nossos, que estão conectados ao nosso negócio, ao nosso produto, a gente consegue dar uma personalidade e essa personalidade é que faz a diferença. Porque do mesmo jeito que a gente tem os excessos para uma quantidade enorme de fornecedores, digamos assim, a gente também tem uma quantidade enorme de consumidores. E Hum. o sol nasce para todo mundo, né? Eu tô aqui só Então, anotando tudo, tá? Tô anotando tudo tá, aqui. tudo bem, fica à vontade. Tá E eu muito bom. acredito que o sol nasce para todo mundo. Então, a gente só precisa, inclusive, encontrar qual é o nosso espaço. Porque quando, principalmente no marketing digital, que tem uma dinâmica de mudança muito rápida e muito intensa, a gente está mudando de regras se a gente for seguir todas as regras que estão sendo ditas pelos especialistas o tempo todo. E aí a gente não vai estar sempre fazendo mais do mesmo, certo? Então, esse mais do mesmo é que está fadado ao fracasso, a não ter o sucesso. Por quê? Se eu tento copiar algo e eu não consigo, e eu não trago a minha personalidade para o meu produto, aquilo que. Então, eu não estou fazendo nada, eu não estou entregando nada. Né? Então, vou usar mais uma vez o bordado. Se Eliane, lá com as mulheres bordando minas, com um grupo de mulheres que bordam minas, qual é o diferencial? Qual é o valor que esse bordado entrega para os clientes? Elas são o único grupo de mulheres que bordam a cultura do café. Uhum. Né? A minha mãe, por exemplo, eu sou de uma família de mulheres, todas as mulheres da minha família, elas têm habilidades manuais desenvolvidas. A minha ficou só na comunicação. A minha também, eu não tenho essa habilidade, infelizmente. E aí, é engraçado que eu fui motivada pela própria experiência da Canguru a começar a abordar para entender o valor que a Eliane estava colocando como não só como atividade artística e artesanal ou como negócio, mas como atividade terapêutica. E eu disse, eu quero ver se eu, como eu sou muito acelerada, eu disse, eu quero ver se funciona para mim. E aí, quando minha mãe veio me oferecer, né, os moldes lá, estavam lá as diversas florzinhas. E Hum. nada contra as florzinhas, né? Nada contra as florzinhas. As florzinhas, de fato, elas caracterizam os trabalhos manuais. Mas entre uma florzinha, uma tulipa, uma rosinha e uma história contada por meio de um bordado, onde está ali transmitido como funciona, como faz como é que aquelas mulheres estão ali cultivando café, estão colhendo café, estão moendo aqueles grãos, todo o processo, o que é que você vai fazer? Você vai buscar o que é diferente. Porque as florzinhas, elas existem desde que começou os bordados. Uhum. E, inclusive, é o que mais tem, é uma coisa que você na máquina, numa máquina de costura, você faz isso muito facilmente. Quem tem, claro, essa habilidade, que não é o meu caso. Mas,
Mas o que faz com que o valor desse grupo de mulheres, por exemplo, se destaque no meio desse universo, principalmente na presença digital, porque para as pessoas entenderem, a demanda do Mulheres Bordando Minas era exatamente para melhorar a presença digital, principalmente no Instagram, porque eles tinham no Facebook já uma comunicação bem estabelecida e eficiente. Né? Então, a gente trabalhou em cima do Instagram, seguindo, claro, que um padrão mínimo, né, que estão estabelecidos nas regras do marketing, mas tentando identificar onde estaria o diferencial competitivo daquele produto. E aí, foi bem interessante essa análise que eu pedi para a Eliane pesquisar perfis. Eu pesquisei e ela também pesquisou. Uhum. Ela conversou com outras mulheres artesãs de outros grupos de Minas Gerais, de outras associações, de outras cidades que têm a questão do bordado forte como atividade econômica. E ela conseguiu entender, e isso foi o que eu achei mais incrível, o que é que ela não queria, como ela não queria estar presente. Uhum. E aí e ela já tinha entendido, inclusive, quando as mulheres que ela treina para fazer parte do grupo chegavam para bordar e diziam, não, mas eu quero fazer uma florzinha. Ela disse, mas a florzinha já é o que todo mundo faz, você tem que contar a sua história. Por quê? Porque você se conecta à sua memória, às suas memórias, você se conecta à sua realidade e você leva o valor da sua história para a sua arte. E isso muda completamente. E o seu pano de prato, por exemplo, ele vai deixar de ser mais um pano de prato para ser o pano de prato que traz a história do café de Pedralva, por exemplo. Uhum. Então, das coisas que a gente precisa estar atento, né, nesse processo de identificação de valor e posicionamento desse produto, principalmente para comunicar, para a venda, é que é preciso você entregar um valor e um valor que represente você. O seu negócio precisa... E aí é onde está a palavra da moda e a importância de você identificar o propósito, o seu propósito. Né? Então, o propósito é o que conecta o seu desejo, quem é você, com aquilo que você está oferecendo e entregando ao outro. Uhum. E a partir desse valor, você consegue ali fazer com que as pessoas percebam isso, porque parece um passo de mágica. Mas não não. É porque aquilo que está muito bem conectado à essência e que tem muita verdade, aquilo é vendido naturalmente. Por quê? Quando eu falo de excesso, as pessoas estão buscando valores no meio desse turbilhão de informações que a gente vivencia hoje. Uhum. Então, hoje a gente está sendo sugestionado o tempo todo, de diversas formas, por diversos meios. E a gente fica muito perdido. Sem saber, a gente perde um pouco da nossa identidade com tanta coisa e chega um momento que a gente fica querendo se entender, buscando aquilo que de fato nos conecta. E aí é quando a gente vai, principalmente, e aí se você vê atualmente uma valorização muito maior dos trabalhos manuais, né? Depois que a gente passou por essa era da industrialização e da multiplicação, né? Da gente hoje, uma roupa que era feita por uma costureira, hoje a gente tem várias máquinas que faz o corte e as pessoas só manipulam e lá sai uma pilha de roupa todas iguais, diferente de como era. Então, uma coisa que hoje é feita com cuidado de uma atividade manual, ela é que é o diferente. É uma dica que você deu para Eliane na última mentoria que eu achei super legal e que todo mundo pode colocar em prática sobre esse ponto da história é colocar um recadinho junto, né? Uma cartinha. Sim.
escrita à mão, né? Você vai entregar o filme, Isso. coloca uma cartinha. E esses dias eu comprei, né, aqui em São Paulo, um produto numa loja grande, inclusive, eles entregaram com a cartinha, até fizeram aquelas carinhas, coraçãozinho, Sim. né? E a gente se sente tão especial de receber uma cartinha, né? Sim. Pois é, a gente perdeu o hábito, tá tudo muito no computador, a gente troca e-mail e WhatsApp e a gente não recebe mais cartas, por exemplo. A gente perdeu o hábito até de escrever caderno, diário, Uhum. né? Assim, eu ainda sou um pouco analógica, digital, eu ainda me divido um pouco. E aí eu costumo que o Winnie acabou de falar aqui, eu costumo estar sempre escrevendo alguma coisa e trazendo isso, né? E reconhecendo a importância disso. Aí o que é que. Eu um dia estava aqui num domingo, me deu vontade de comer uma sobremesa. Aí eu pedi um pudim pelo iFood. Hum. E aí eu não escolhi pedir num restaurante muito famoso. Eu escolhi de um pequeno, né? Que eu vi que era específico de pudim. E Uhum. chegou numa embalagem rústica e chegou com um pedacinho de papel e um bilhetinho. E eu achei aquilo assim, de um cuidado, né? Além de ter um gosto muito caseiro, que atendeu a minha necessidade, chegou me desejando, dizendo que as coisas iam passar, que ia ficar tudo bem, que aproveitasse, que tinha seguido todas as normas, que desejando um bom domingo. E o que foi que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz, e aí qual é o impacto disso? Né? Aí, porque falando de negócio, qual é o impacto disso? O que foi que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi fotografei e E publiquei no meu postar. Instagram. E Já fez a Pois propaganda, né? é, exatamente. E aí eu já despertei o desejo de outras pessoas que viram o pudim, por exemplo, de repente buscarem, eles já se confiam em mim ou nas minhas escolhas, eles já buscaram o mesmo fornecedor, e aí a coisa vai reverberando e vai ganhando uma dimensão que aí a gente consegue se estabelecer com essas identificações que são nossas, que estão conectadas ao que a nossa personalidade, aquilo que nos faz ser o diferente, porque somos todos diferentes, né? Não existe ninguém igual no mundo, Não, né? super É, legal. te- A Winnie botou aqui se seria algo relacionado com consumo afetivo. sim, eu acho que sim. O Winnie é psicóloga e ela pode até nos ajudar nessa resposta. É, exatamente desse momento, né? Assim, quando eu falo dos excessos, e aí a gente vive de excessos, mas aí acaba faltando um bocado de coisa. Que a gente está sendo tão o tempo todo tão estimulado por tantas coisas que a gente vai se perdendo. Eu já comentei isso aqui, eu estou só trazendo isso de volta, porque o que eu percebo é exatamente essa necessidade de afeto. Então, por que será que um post-it com um recadinho e um coraçãozinho é capaz, né? Uhum, Às vezes, de me tocar muito mais do que uma arte gráfica feita com todo cuidado por um uhum. profissional que traz uma marca, que tem outro valor, que tem outra presença diferente. Por quê? Porque a gente também está buscando muito mais uma normalidade do que esse extraordinário. Né? A gente está muito cansado dos excessos também e desse extraordinário. Eu acho que a gente, nesse mesmo movimento de estar voltando a valorizar atividades manuais, a gente está querendo também voltar a ser gente normal de novo, ser normal. Normal, comum, gente comum, tá mais adequado. Uma pessoa comum, sem necessariamente estar ali o tempo todo se colocando em destaque ou se evidenciando por algo, né? Ou por essa necessidade de estar se sentindo diferente ou reconhecido. A gente também cansa desse lugar. Uhum. Então, e aí, naturalmente, por conta desse número enorme, as pessoas estão buscando as suas bolhas, né? Não, mas é muito interessante, gente, esse ponto de vista seu agora dessa coisa afetiva, né?
E os Sim, micro e pequenos negócios é que têm a maior possibilidade de explorar esse ponto. sim. Porque uma grande empresa, ela tem mais dificuldade para ela conseguir replicar isso, manter esse carinho, né, em cada contato. O meu marido tem um grande negócio e ele está agora inventando de fazer esse cartãozinho que você falou, né? Ah, que ótimo. Aí aí o pessoal dele ficou louco, falou assim: não, mas como que a gente vai fazer, né? Centenas desses cartõezinhos. Então, gente, esse cartãozinho, essa cartinha para um micro e pequeno negócio, ela já vai um pedaço da sua história junto com essa cartinha, né? Já vai esse primeiro contato afetivo seu com o seu cliente, já cria esse laço, esse engajamento. E ele vai tirar foto e vai postar lá com Uhum. o seu arroba, né, na rede social, vai ajudar também nesse engajamento. O propósito, a gente já falou aqui várias vezes, eu fiz já posts sobre o propósito, sobre o porquê o seu negócio existe, por que você criou isso. Então, acho que é legal também dar uma olhada lá, empreendedores, no feed da Sim. Canguru, pesquisa mais sobre isso, que é um ponto crucial para fortalecer essa conexão com o cliente. E daí, nossa, esse papo tá muito bom. Eu tô anotando tudo aqui. Agora vamos para o como, então, né? Como colocar em prática contar essa história. Quais são as suas sugestões, Silvia, para os empreendedores começarem, né, a explorar esse assunto, então, né? Porque aí vai entrar lá uma vez, vai contar toda a história, acabou. Como que você sugere? Pra... Não, então, a gente já começou com o primeiro item, digamos assim, da nossa lista, que seria essa questão do propósito, certo? Pode. E a gente, exatamente, para a gente identificar o nosso propósito de negócio, a gente precisa se conhecer, o autoconhecimento, tá? Uhum. Não é só coisa de quem precisa de terapia, disso, não tem nada a ver. Hoje em dia, tudo, se você for, por quê? Porque a gente está na fase de personalização das coisas, né? Então, as pessoas estão buscando o seu valor, o seu diferencial, exatamente nesse processo do autoconhecimento, identificando aquilo que lhe caracteriza e aquilo que ela consegue entregar, certo? Então, você precisa ter o conhecimento de quem você identificar qual é o seu propósito, e a gente pode construir o nosso propósito, a gente não precisa nascer com um, a gente pode, porque a gente também vive esse dilema, né, de, meu Deus, qual é o meu propósito? O que é que a gente faz? A gente constrói o nosso Uhum. propósito à medida que a gente vai se identificando com as coisas que estão relacionadas, ou aquela, pelo menos, que nos dá brilho nos olhos, digamos assim, né? E aí, a partir daí, você vai tentando entender onde é que está relacionado ao seu produto. Se a gente chegar, eu vou contar, aproveitar que a Aline está aqui, e ela foi o motivo pelo qual a gente está aqui também, no caso, a mentoria, né? Falando sobre esse assunto. Ela contou uma história muito interessante num dos nossos encontros, em que ela tinha ido para uma das feiras de café e tinha um produtor de café e a esposa. E tinham vários bordados de vários desenhos com várias coisas. E nisso ela começou a conversar com o senhor e aí ele começou a perguntar o porquê que o trabalho dela trazia aquilo. E ela começou a dizer, porque o que a gente leva é a história da nossa cultura. Porque para o café, porque antes do café, que está na sua mesa todos os dias, que não deixa de ser algo que lhe acolhe, né? Que lhe dá um momento de prazer, que é uma coisa que você aprecia, existe todo um processo anterior que a gente acaba não levando em consideração, ou às vezes se esquecendo de como é que faz para a gente receber isso. Então, aí eu comecei e ele que era produtor de café,
ele ficou surpreso. E aí a mulher dele tinha escolhido algumas outras coisas. Ele disse, não, a gente não vai levar isso. A gente vai levar todos esses. Aí levou tudo que ela tinha. Mesa, toalha de mesa, pano de prato, tudo que ela tinha com a cultura do café. Porque ele disse, não, agora, porque a gente vai estar levando a nossa história. De fato, é isso que a gente precisa oferecer para os nossos convidados. É aquilo que a gente está, isso que faz, isso que dá, inclusive, o nosso sustento. Então, quando existe essa identificação, esse reconhecimento, né, as coisas ganham uma outra dimensão, porque ele poderia levar somente, talvez, um pano de prato que tivesse lá, e não, quando ele identificou o valor e se conectou, porque aquilo tinha a ver com a vida dele, ele levou a toalha, o jogo inteiro que ela tinha preparado lá e fez... E assim, e se emocionou, e aí a mulher já planejou que ia convidar as amigas para que pudessem inaugurar e que elas pudessem ver e que pudessem... E por aí vai, né? Então a gente às vezes também se prende muito à questão do imediatismo, da pressa, do resultado que logo, né? Que vem logo, que venha logo. E não que a gente não tenha pressa, porque os boletos não esperam, né? Mas essa construção, a gente precisa construir, mostrar esse valor e ir consolidando, infelizmente ou felizmente, é uma construção que é de passo em passo. E aí a gente vai entendendo e agregando valor à medida que vai também oferecendo, identificando, e as pessoas vão consumindo e percebendo esse diferencial. Uhum. Né? Então, é importante que você tenha muita consciência, né, daquilo que você está oferecendo e aquilo que você consegue, na verdade, estar conectado e oferecer o seu melhor. Uhum. Para qualquer produto ou Não, serviço. é muito perene também essa estratégia, né? Essa estratégia, eu não sei nem se é uma estratégia o nome, né? Mas é esse pilar que você constrói dentro do seu negócio é um pilar que faz parte da estrutura da base do seu negócio. Então, até na nossa mentoria, até comentei, quando você foi falando tudo isso, e a Eliane falando dos resultados, eu falei, Eliane, agora você tem uma base forte, você pode construir um prédio, né? Com quantos andares você quiser. E pode crescer muito, porque você já definiu essa base, que é a sua história, o que você vai contar. E isso, né? Eu lembro até uma vez a minha enteada, né? Eu sempre conto a história de como eu conheci meu marido, tal, para todo mundo. E daí ela falou assim, poxa, mas sempre conta essa história. Aí meu marido falou, não, minha filha, mas é porque a história é verdadeira, né? Então tem que ser sempre a mesma, né? E daí, isso é assim no negócio, né? Quando você tem aquela história e é verdadeira e aquilo é muito emocionante e empolga, é a paixão, é o brilho no olho, né? E você consegue daí transmitir isso para o seu cliente, para a sua equipe, para quem está fazendo, replicar, né, aquele carinho, aquele amor, porque sabe da história. Isso gera muitos impactos, tanto da parte da porta do negócio para fora, como também para dentro, né? Para engajar a equipe. No caso da Eliane, né? Outras mulheres, né? Não é fácil lidar com mais pessoas, fazer as outras pessoas fazer com o mesmo carinho que você faz, né, Silvia? Esses benefícios. E daí a sua dica é, vamos lá para o Instagram. Então, vamos começar pelo Instagram, vamos fazer a cartinha, vamos colocar em prática esse negócio da história. Isso, então, é o que eu ia dizer. Vamos trazer para a realidade, vamos sair do campo das ideias, digamos assim, do conceitual, dessa percepção de valor, para ir para a parte prática, que é a parte do uso da ferramenta digital, né? Então, a gente identificou logo de início que o perfil lá do Mulheres Bordando Minas não trazia
não mostrava a cara, o logo delas, né, que tinha um telefone, não, então não tinha nada que mostrasse o trabalho, quem fazia aquele trabalho, né? E aí, uma primeira modificação, primeira mudança já foi trazer a logomarca delas para o perfil e para que aquilo ali. Porque o telefone, ele vai aparecer em algum outro lugar, mas ele não precisa ser o seu cartão de visita, digamos assim. Então, ali já tinha uma amostra do que é que elas estavam vendendo. Que era um bordado, né, o nome do grupo, e que tinha a ver com a história que elas contam através da cultura do café no que elas produzem do artesanato. Logo, uma outra análise que a gente fez foi identificar que só tinham fotos, por exemplo, dos produtos, não tinham fotos das pessoas. E é incrível, a gente acaba investindo às vezes muito em fazer uma arte, e é importante, né, porque a gente precisa também ter um impacto visual, principalmente no Instagram, que é o que ele vende, é esse impacto visual, e a gente gosta do que é bonito, a gente gosta do que é bom. Mas quando traz uma pessoa, uma foto que tem alguém ou algumas pessoas, isso tem um engajamento infinitamente maior. Então, quando a Eliane fez um teste, que acho que ela não chegou nem a aparecer, mas apareceu uma pessoa vestindo um avental que ela tinha feito de uma calça jeans bordado, ela já teve uma outra repercussão dentro da mídia, né? Então, mostrar, e aí uma das orientações é mostrar as mulheres fazendo o bordado, ter a própria oficina, ou ter a ligação daquela cena que faz com que a agricultora do café esteja fazendo lá, né, o seu trabalho no cultivo do café, e que esteja trazendo o seu bordado também. Então, essas são as amostras que vão conectando e mostrando o valor. E as pessoas vão se identificando, ou porque fazem parte ou pertencem àquele lugar, ou porque admiram aquele lugar. Ou então porque é o novo que está sendo despertado para o outro de uma realidade que não é conhecida. É porque aquilo né? que é óbvio pra gente não pode ser novo para o outro, né? Pode ser novo Isso, para o seu cliente, né? Para o seu potencial cliente. O seu potencial cliente tem curiosidade de saber como é que você faz aquilo, né? Onde você produz o que você produz, como que você produz, né? Da onde vem a sua inspiração, né? isso, E tudo isso é conteúdo que está contando a história também, né, Silvia? isso. Uma outra coisa que eu recomendo é você identificar seus potenciais concorrentes, ou pelo menos atividades parecidas com a sua, e você identificar o que não lhe representa, o que não funciona para você. Eu acho que é até mais importante do que aquilo que funciona para você. Então a gente precisa de referência, né? A gente está se referenciando o tempo todo. E a gente, a partir dessas referências, a gente vai construindo o nosso repertório. E tendo clareza desse valor que a gente deseja entregar. Porque a Eliane não acordou e disse: o que eu quero entregar é a cultura do café para o meu. Não. Ela foi compreendendo ao longo do processo que o que ela via, por exemplo, no Instagram, na mídia digital, não estava conectado com o desejo dela de ensinar o bordado. Porque ela não via o impacto, nem o processo de mudança e transformação que ela consegue ver quando ela ensina uma agricultora de café a fazer um bordado
E o quanto que aquilo muda, muitas vezes, a realidade de uma família que vive exclusivamente do cultivo do café e que agora tem a possibilidade de uma outra fonte de renda através do artesanato e sem desconectar da atividade fim que é o café, o cultivo do café. Né? Então, quando ela viu que as pessoas estavam só ensinando ponto lá, como você fazer um ponto e bordando a coisa mais simples, mas que aquilo Ela não já identificou trazia. que não era aquilo que ela queria, né? Não, exatamente. Aí ela ficou até um pouco, foi engraçado que ela ficou até um pouco envergonhada. Eu disse, não, Eliane, mas isso é maravilhoso, é importante. Quando a gente não sabe o que a gente, quando a gente sabe o que não quer, é muito melhor. Uhum. Muito melhor, porque isso aí você já vai excluindo do seu processo e você vai identificando qual é o seu caminho. E aí ela conseguiu, através dessa identificação, por exemplo, já se programar qual é a linha que ela vai trabalhar para 2021. Uhum. Uhum. Então, ela já despertou uma mentalidade de planejamento de futuro, onde ela agora ela tem um caminho de venda, digamos assim, do que ela deseja entregar, associando outros valores ao produto dela e naturalmente impactando mais, porque foi 1 mês e meio de mentoria, né? Ela já teve um aumento significativo nas vendas, na procura e naturalmente na divulgação, pelo simples fato de alguém chegar e ter essa repostar ou postar algo e marcar e dizer, e aí outras pessoas já entrarem em contato por conta que viram no perfil de outra pessoa e gostaram e se identificaram, e aí ela conseguiu vender não só o que ela produz, como os das outras mulheres que faz parte do grupo de mulheres. Então ela estava contando no nosso último encontro que uma das bordadeiras vendeu R$ 800, não foi isso? Em uma semana? Numa semana. É, foi muito emocionante. Até o marido dela chorou, né? Foi muito legal. E fora isso, ela conseguiu um pedido grande. Ela contou aqui também na quinta-feira. Sim. Nossa, eu ainda tô emocionada com a Eliane. Ela contou aqui quinta-feira, eu fiz 2 vídeos dela, ela é demais. A Eliane, você, olha, aprendeu bem direitinho, botou tudo em prática e eu achei super legal essa visão mesmo de futuro, Sim. né? De prosperidade que ela tá vendo para o negócio dela, com várias possibilidades. E ela reforçou, né, na quinta-feira que vai continuar seguindo, contando essa história, né? Que é essa história que deu mais força para ela, deu energia. Muito legal. Nossa, olha, acredito que nós já estamos aqui com 50 minutos. Eu já vou Não assim. acredito. Passou rápido demais, gente. Nossa Senhora, passou muito rápido aqui, ó. A Cacilda Cavalcante, ela falou aqui sobre o valor que tem a cartinha, né? Quando o cliente recebe a cartinha, se sente especial, se sente mais amado, né? Então, nossa, olha que carinho. Gente, todo mundo pode escrever uma cartinha. Empreendedores Sim. Cambus, põe a cartinha junto aí. Eu vi aqui a verdurinha, põe na feira, né? O pessoal que vende na feira pode colocar a cartinha junto. É muito legal isso, né? E, bom, então eu vou fazer eu vou recapitular aqui o que Certo. você falou para a gente. Quem chegou agora, gente, anota aí esses passos aqui para vocês entenderem como a história do negócio vende mais que o produto. Né? Então, primeiro começa com esse nome em inglês aqui, que está na moda agora, que é o storytelling, né? Que nada mais é que Isso. contar a história. Então, toda vez que vocês ouvirem falar sobre storytelling, agora os empreendedores cangurus estão cada vez mais alto nível aqui. Já sabe que é contar a história do negócio. Né? E depois você falou sobre esse ponto importantíssimo do propósito, né? Que para definir
essa história. E a história é o que traz a personalidade. Você falou muito bem isso, é o que Sim, deixa o seu produto exclusivo. Então, quem quer sair do mar vermelho, né? Você falou muito isso, desse exagero. sim, Hoje tem um monte de gente vendendo de tudo. Então, para você ser exclusivo e ser lembrado, é a sua história que ninguém vai copiar, porque ela é sua, né? Cada um tem uma sim, história. Então, e essa história vem do propósito, o propósito vem desse autoconhecimento, né, da pessoa entender o porquê ela faz aquilo, e a gente tem posts sobre isso, você vai conseguir definir isso, e daí vai comunicar isso, né? Identificar os concorrentes, né? Identificar os concorrentes é muito importante dentro sim, do que você falou para entender o que cada um está fazendo, né? Como está fazendo e dentro do que eles estão fazendo, você olhar para o que você não quer fazer, né? sim, Você ficar muito claro que você não quer fazer e identificar o valor, né? Nesse processo de venda, você identificar esse valor que é o propósito. Então, você bateu muito nesse ponto do propósito, que é o propósito que vai ser o solo fértil para construir, para contar, para plantar essa sementinha da história do seu negócio. Então, o propósito é o porquê você faz isso, é o valor que você vai entregar para o seu cliente, é o seu diferencial. E agora você fechou com chave de ouro falando do planejamento de futuro, né? Porque quando você tem uma história, você isso. quer perpetuar, você quer que aquela história vá longe, né? Então ela vai perpetuar com esse planejamento de futuro. É isso, Silvia. Nossa, que papo bom. Olha, hoje. E o que é o que você criou aqui? O Inovatalk O Inova Talk é que você criou. isso. Inovatalk é um projeto. Eu iniciei esse projeto em 2018. É um bate-papo offline, presencial, para a gente conversar olho no olho sobre comunicação, tecnologia e inovação. Então eu levo um convidado. E esse convidado, ele provavelmente conta um pouco da sua história a respeito de algum tema, por exemplo. E só que o diferencial é que não é uma palestra, é de fato uma conversa, porque eu nem permito a apresentação de nada, nem uso de nenhum material de apoio, para que as pessoas possam contribuir com a construção de conteúdo coletivo. E aí eu não tenho um protagonista, eu tenho todos os participantes como protagonistas de uma noite de conversas orientadas a um tema que seja do interesse comum daquela plateia, digamos assim. E aí eu rodei o Inovatalk em 2019 também, consegui chegar no Rio de Janeiro 2 vezes em Brasília com o projeto. E estava programada para ir a São Paulo esse ano, Belo Horizonte também, mas com a pandemia eu tive que adaptar o formato e aí eu criei o Virando a Pauta, porque eu não quero descaracterizar o Inovatalk, porque ele precisa continuar sendo um encontro presencial e offline. Hum. Eu E, não e aí fiz ele online. eu fiz, mas eu chamei de Virando a Pauta. Ah, entendi. Então a versão dele online é o Virando a Pauta. É o Virando a Pauta. Só que foi exatamente na época daquela enxurrada de lives, e aí eu achei por bem dar uma parada no projeto. Uhum. E aí agora eu tô só que acabei agregando muito valor a essa. Eu passei a ser Silvinha do Inovatalk. Ah, Silvinha do Inovatalk, Silvinha do Inovatalk. Essa conta era só Inovatalk e eu acabei mudando para Silvinha do Inovatalk nesse sentido de, já que ela me trata desses assuntos que me traduz bastante, como um perfil profissional onde eu estou à disposição das pessoas para trabalhar comunicação, networking, mentoria, tudo isso que a gente vem conversando aí está fazendo. E estou fazendo, né? Muito, muito bem, Silvinha. Olha, foi
Eu vou perguntar para você, né? O que que você achou de Sim. ser mentora canguru? Olha, para mim é uma realização, né? Eu disse a você que eu fiquei muito feliz com a experiência. Sabe quando você está procurando um propósito e você não encontra, né? Eu gosto muito do meu trabalho, eu não posso reclamar. Mas eu, naturalmente, como todos os inquietos, eu já estava buscando uma outra atividade que me diferenciasse. Então, o Inovatalk eu já criei para isso, né? Que eu chamo do meu brinquedo de gente grande. Mas, é, assim, eu também venho estudando bastante. Durante essa pandemia, eu estudei bastante. E acho que a possibilidade de troca, como eu gosto de boas histórias e eu sou uma boa ouvinte, Uhum. né? Então, essa possibilidade de troca em que eu consigo contribuir com aquilo que eu estudei e eu também acabo, né, construindo ou trazendo para mim esse repertório de assuntos que eu gosto de falar sobre tudo. Uhum. E principalmente histórias de superação ou de uma bela história como a das mulheres bordando Minas, por exemplo, né? De um trabalho que impacta tantas vidas, que focado em mulheres, que traz uma relação de empoderamento no sentido de reconhecimento de valor do Uhum. ser, né? Que traz a energia do feminino ali como algo que muda, que transforma. Então eu fiquei muito encantada. E aí já estou feliz porque já tenho Alda aí para acompanhar. Ai, é verdade. Mais uma Nossa, a Alda já mentorada. mandou um coraçãozinho aqui para você também. Eu já fiz o test drive dela aqui. Alda, essa vai encaixar como uma luva aí na sua Mas, necessidade, na sua dor. mas Ana, o test drive dela já começou. A gente já começou a trabalhar, viu? Ah, já? A gente ainda não se encontrou, mas eu já dei uma avaliada no material que ela mandou, já dei alguns feedbacks, eu já passei umas tarefinhas de casa para o nosso primeiro encontro, para a gente não perder tempo. Ixi, tá vendo só, gente, como é que é aqui na plataforma Canguru Expert? Não é brincadeira, não. Aqui a coisa é séria e funciona desse jeito porque é assim que a gente impulsiona o Sim. empreendedor. É exigindo, é dando ideias, é fazendo você melhorar. Aqui, outro dia até vi aqui a Expressar entrou e a gente estava falando aqui na live que para saltar tem que se preparar, é como se fosse na academia, tem que fazer musculação, né, para dar o salto, né? Sim. Ninguém fica bonito com barriga de tanquinho, né? Só no sofá. Tem que ir para academia, tem que suar. Então aqui tem que suar, mas é muito gratificante ver o seu resultado, o que você fez, Silvia. E assim, a gente conversou. Eu falei com a Eliane de novo, né? Ela não tinha Uhum. computador, estava numa realidade que parecia que faltava tudo. Mas é possível você dar um salto no seu negócio com poucos recursos, porque o diferencial está aqui, ó, na criatividade, né? Sim. E essa cartinha, essa comunicação que faz nas redes sociais, isso aí todo está acessível para todos os empreendedores, né? E você fez isso muito bem. Eu lembro que eu te liguei, você me ligou, né? E falou, Ana, como é que eu vou fazer? Eu falei, você é uma expert em comunicação, foca nesse assunto. Aí você se desligou dos outros, né? Porque você estava com tantas preocupações, né? Sim. E esse foco é muito importante, né, Silvia? E Sim. você realmente é muito foda nessa sua área. Olha, me desculpa essa palavra, mas ela resume bem, né? Você é muito expert em comunicação. Fico muito feliz de você estar muito perto da gente. Eu queria saber só a última pergunta. Você aprendeu a abordar? Olha, o ponto básico eu fiz, mas eu não tenho muito talento, não, eu reconheço. Tem só uma coisa que eu queria dizer, Ana, com relação a isso, que a gente traz aqui, traz dicas e a gente, claro que traz algumas técnicas, tudo isso é baseado em estudos, mas é importante, acima de tudo, é você acreditar muito
né, em você mesmo, naquilo que faz com que você tenha vontade de fazer ou de oferecer o que você está oferecendo. Ganhar essa autoconfiança e identificando aquilo que se aplica a você, à sua realidade, ao seu tempo e respeitar isso. Porque não existe uma regra que funcione igual para todo mundo, porque nós somos pessoas diferentes. Então, você citou um ponto importante. Eliane, ela tem uma internet que oscila bastante, porque ela mora numa zona rural, no interior de Minas Gerais, e ela tem um smartphone. E ainda assim, ela conseguiu se posicionar e ter presença digital, está vendendo pela internet, está fazendo entrega, se conectando com outras pessoas. Então, não existe dificuldade. As pessoas que acham que precisa ter um super computador, um super smartphone, um equipamento de luz, de microfone, uma câmera para fazer live ou gravar vídeos. Não, a gente se vira com o que a gente tem. E o que eu procurei fazer foi me adequar à realidade e contribuir com o que ela tinha à disposição, porque não adianta também eu trazer inúmeros conteúdos ou nomes, né, que a pessoa acaba não tendo compreensão daquilo que a gente está passando. Então, a ideia é que a gente possa contribuir com o que está disponível já para o outro ali na mão. Essa é a ideia. Sim, foi crucial, né? E é o diferencial da mentoria Canguru Expert, é essa proximidade do mentor com o empreendedor. É muito humanizado. Você, quando adota um empreendedor, você adota de coração todos os nossos mentores cangurus, eles adotam de coração. A gente sempre fala aqui, né, que tem mentor e empreendedor fica tão amigo, né? E depois o empreendedor fica, ele precisa de um outro mentor e ele fica, não, mas aquele um era tão bom, né? Ninguém vai superar ele, né? Mas é gostoso isso, mas eu posso dizer, gente, que esse é um padrão da Canguru. A gente faz de tudo para manter esse carinho, essa proximidade. E Silvia, eu já te falei, você é uma mentora Canguru, certificada. Tá aqui a Ildinha. A Ildinha quase morreu aqui o dia que foi terminar a última mentoria dela. Ela ficou apaixonada também pelo mentor dela. Ildinha, você tá vendo a Silvinha? Olha, é muito bom, né, poder contar com gente tão do bem como você, Silvia. Eu espero que a gente possa ir muito mais longe juntas. Você aqui junto com a gente na plataforma Canguru Expert e a gente possa ainda, né, assim que passar tudo isso, fazer o nosso encontro pessoalmente aqui. A gente vai juntar o Brasil inteiro aqui para a gente fazer uma comemoração aqui na Canguru Expert. Vai ser um prazer ter tanta energia boa como a sua. E eu te agradeço demais da sua disponibilidade. Você está aqui compartilhando de novo todo esse conhecimento. Gente, quem a perdeu, assista, porque a Silvia deu uma aula aqui sobre a comunicação do seu negócio. É muito importante esse assunto. Silvinha, então, olha, tem muito só que te agradecer. Muito obrigada. Eu que agradeço, Ana. Vou só lhe pedir uma coisa que eu vi que o Winnie fez. Como é que faz para a gente conseguir uma mentoria? Explica aí para as pessoas como é que faz para conseguir uma mentoria. E a gente encerra. Lá no site da Canguru Expert, se cadastra, conta qual é a dor que está travando o seu negócio. Escolhe lá um plano que se adequa para você e a gente vai encontrar esse mentor canguru que é um expert na área da dor que você está sofrendo aí no seu negócio. Então, é extremamente customizado e tudo gente do bem. Hoje nós temos uma rede com mais de 80 mentores e a gente está crescendo. Agora a gente está escalando esse negócio. Nós temos o objetivo de atender muitos empreendedores. Então, a gente está nessa intenção boa de conseguir
ajudar muitos empreendedores a se desenvolver para impactar a economia e transformar vidas. Gente, é uma transformação de vidas. Você vê que você impactou mais de 20 pessoas, né? Lá Sim, na rede do Grupo Mulheres Bordando Minas. A gente fez uma sim, conta, dava umas 80 pessoas, né? sim. Juntando a família dessas mulheres, né? Que bordam lá nesse grupo. Então, é muito impactante. E é uma experiência, gente, muito diferente de educação empreendedora. Então, a educação empreendedora você não acha em muitos lugares, né, Silvia? Sim, E tem muito conteúdo na internet, mas não, às vezes não resolve a dor que você tem. É tão isso. específico, porque para você resolver a dor específica, você precisa conversar, ser ouvido, né? Sim. É um Uhum. processo, né? É difícil a gente conseguir fazer um curso que tenha esse resultado, porque aqui Isso. tem alguém que te ouve, né? E vai ali naquela dor. Como a Eliane disse, né? A Silvia ajudou a colocar as ideias que ela tinha, né? Em prática, né? E ela ficou muito realizada. Eu espero, Silvia, que essa tenha sido uma realização também para você, Sim, sim. tá? E agradeço demais Tem aqui sido. todo mundo que participou, gente. Muito obrigada aqui para todos vocês que participaram, quem ficou aqui desde o começo. A gente está à disposição aqui para impulsionar vocês. E toda Isso. terça e quinta a gente tem feito essas lives com os nossos mentores cangurus, com nossos empreendedores cangurus. Semana que vem, Silvia, vai estar aqui o presidente do Sebrae Minas, do Sebrae São Paulo, o senhor Que Tirso maravilha. Meirelles. Ele vai estar aqui no Impulso Expert também para trazer conhecimento. Então a gente está buscando pessoas assim de alto nível como você, como ele, para trazer conhecimento que vai trazer uma ideia para o empreendedor falar, poxa, por que eu não estou fazendo a cartinha ainda, né? Olha, Sim. já vi gente escrevendo isso aqui. Falou, nossa, esse negócio da cartinha eu já podia estar fazendo antes, né? Pois é. Então, gente, Exatamente. vamos dar um salto. Obrigada. Tá, você quer fazer mais algum Eu agradecimento que agradeço. aqui? Tem bastante gente. Não, eu vi que tem vários amigos. A minha mentora entrou aí, Verônica, ela que é É, a Verônica Machado. Ela entrou agora, ela estava numa live agora, no mesmo horário que a gente. que chique. E tem outros amigos aí também, Ju, Fred, o Ine que estava aí, já Mirella, então participando, eu agradeço a presença de vocês e me coloco à disposição de todos que quiserem e precisarem conversar sobre comunicação. E mais uma vez a você pela confiança e a Canguru pela oportunidade. Ai, nossa, olha, já te falei que eu vou te contratar aqui para Canguru. Foi muito, Eu muito, muito vou. especial. A gente vai permanecer aí perto e agradeço demais de novo, Silvia. Muito obrigada. Que você receba assim em dobro. E sempre recebe, viu? Todos os nossos Sim, mentores. Cangurus é impressionante, gente, o salto na carreira que os mentores têm depois que vira mentor, sabe? Porque sim, você é energia mesmo boa, né? Tudo sim. volta para Uhum. o universo conspira, eu acredito muito nisso. E de novo, gente, muito obrigada. Boa noite para todos. Silvinha, um beijão, fica com Deus, tá? Beijo. Até o próximo encontro. Até Obrigada, sexta-feira lá com a gente. Aldinha agora. Tá. Tchau. Ficou para quinta, tá? Eu remarquei. Ai, aí, tá vendo? Já tá muito íntimo esses mentores empreendedores aqui, viu? Então tá, tem um beijão. Fique com Deus. Até. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.